minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Inter, que venceu o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Quase 30 mil pessoas no estádio Beira-Rio que viram o Inter fazer um bom jogo e com tranquilidade vencer o Fogão dentro da sua casa. O Inter que deixa uma boa impressão, não dá pra negar. Como sempre, neste Campeonato Brasileiro a gente precisa ver pontos positivos e negativos. O positivo é, depois da queda na Libertadores, a campanha foi interessante. Campanha de vice-líder no Brasileiro. As últimas rodadas, foram de 4 vitórias, uma arrancada bacana para deixar o Inter numa razoável, com boa, e aqui a gente passa para o ponto negativo, boa vontade, 9ª colocação do Brasileiro, garantindo assim uma premiação de 28 milhões. Se o Inter porventura tivesse perdido essa partida, o Inter estaria caindo para a 11ª colocação e cairia também a receita para 28 milhões da cota final da Globo, ou 20 milhões, de 28 para 20 milhões. Aí os valores são aproximados, tem até uma correção por juro e tudo mais. Mas o fato é, a temporada tem o ponto positivo de terminar com alguma expectativa, que não é novidade. Desde 2020 a gente tá assim, né? Bom, segundo colocado brasileiro, agora vai. Depois com o Mano Menezes do ano passado, agora vai, não foi. Mas também tem outro lado de dizer, cara, é só a 9ª colocação. Esses caras deveriam ter dado muito mais. Cudê, Inter, Mano, Barcelos, e seja lá, qualquer um, o Buiú e o Banha, os caras que trabalham lá, todo mundo tem que ser olhado e dizer, cara, o Inter precisava ter dado mais. Já tirou todos esses pontos aqui, a gente vai refletir, falar e debater. Antes eu te informo que esse vídeo é em parceria com a galera do Aposta Ganha. Aqui embaixo na descrição tem o canal do Telegram e o grupo do WhatsApp. Se tu entrar em qualquer um deles, tu vai automaticamente ganhar o bônus do Aposta. Aí tu faz teu cadastro, simples, barbada, ganha esse bônus para brincar e te divertir lá. Curtiu? Fica. Não quer ficar mais? Tá liberado. O negócio é só conhecer a casa, que é cheia de influencer conhecido no Brasil afora, e se quiser permanece, se não, não tem obrigação nenhuma. Tu entra sem colocar nada e pode ainda ganhar algum. Se não quiser, pode ir embora também. Esse é meu trato contigo. Quer topar? Aqui embaixo, nos nossos grupos, tem a dica. Gente, vamos lá. É óbvio que é pouco terminar na 9ª colocação no Campeonato Brasileiro, e esse é um ponto negativo, não é bacana, não vamos aqui achar que é maravilhoso. Mas também dá pra colocar que tem uma esperança aí, que o trabalho do Cudê melhorou, que o time tem uma situação melhor, né, que, né, numa dessas, né, tu tem aí um time do Inter que tá brigando pra, enfim, fazer coisas legais no campeonato, que tem um bom time. O Inter claramente tem um bom time. O Inter claramente tem bons jogadores, 11 jogadores, quem sabe 12, 13 no máximo ali. Perdeu um Arangues e o Bruno Henrique por vezes entrou e foi razoavelmente bem. O Pedro Henrique ultimamente, o Bruno Henrique, né? E o Pedro Henrique ultimamente tem entrado bem, também tá começando a se salvar dessa temporada que parecia terminar mal. Mas assim, o fato é, o Inter não tem um grupo equilibrado. O Inter não tem nem perto do que tem, por exemplo, um Palmeiras. E o Palmeiras é campeão brasileiro num campeonato que não parecia que seria ele o campeão, mas porque tem uma regularidade absurda. O Palmeiras não tem um Hulk, um Gabigol, um Suárez, que é um jogador que tu vê ali, qual é a estrela do time? É esse, a estrela do Atlético é o Hulk, não, a estrela do Flamengo é o Gabigol, a estrela do Grêmio é o Suárez. Pois é, o Palmeiras não tem a estrela, talvez fosse o Dudu, mas olha, nem esse, tá? O Palmeiras tem um time extremamente equilibrado, e nas horas vagas vai empilhando ponto, o que acontece? Chega no final e é campeão brasileiro. E o Inter não tem isso. O Inter claramente tem um time que, se tiver todo mundo à disposição, vai competir. Quando esse time está cansado, tem alguma lesão, 2, 3 por suspensão, acabou, morreu. E esta é a grande situação que precisa ser olhada mais para frente e que o Inter precisa olhar para a próxima temporada. Esse é o ponto negativo, terminar na 9ª colocação e, principalmente, ter time, não ter banco, não ter elenco, isso precisa melhorar. Mas, por exemplo, é óbvio que esse time subiu um patamar nessa temporada. O Ener Valencia faz seu 9º gol chegando com bola rolando no Campeonato Brasileiro. E ele, claro, emendou uma temporada atrás de temporada, europeia, Copa do Mundo, eliminatórias e tal. É um cara que com tempo de descanso vai render mais. O Alan Patrick fez o melhor ano da vida dele. O Alan Patrick hoje, se bobear, cara, se ele for convocado para a seleção brasileira, eu não vou achar um absurdo. Até acho que, não é um cara que eu acho que vai acabar indo para a Copa do Mundo e tal, mas é um camarada que, a temporada dele começou no nível altíssimo e terminou no nível altíssimo, sendo o melhor em campo partida atrás de partida. O Alan Patrick fez um meio-campo do Inter maravilhoso, e ele salvou o Inter sendo maestro, sendo capitão, cobrando falta, dando assistência, finalizando pro gol, fazendo gol, como fez agora. O Johnny escancarou, pra mim, a melhor coisa, escancarou a despedida quando ele
né, começou a se despedir de todo mundo, a família do cara tava lá, todo mundo já sabia, mas enfim, agora tá mostrado, ele vai pro Betis da Espanha mesmo, tá vendido, fala assim algo de 6 milhões de euros, depois a gente vai até tratar mais sobre isso, mas enfim, ele é pra mim o símbolo da melhoria do Koundé. O Koundé, se tem um jogador que ele pode dizer assim, ó, esse cara que eu evoluí foi ele. Porque o Johnny era um volante que até então estava sem brilho. Ele já antes estava sendo especulado no Betis, tanto que o Koundé revela que ele pediu para ele ficar antes do jogo contra o River Plate, o Inter segurou pensando numa venda futura que acabou não evoluindo, não avançou, não conseguiram muito mais grana como se imaginava por ele, mas enfim, seguraram o Johnny, que foi importante na temporada. Jogou um partidaço, o nível foi muito alto por ali, e essa talvez é uma das grandes posições do time titular que o Inter vai ter que olhar. Se o Maurício sair, eu acho que é ele e o Johnny, mas do time titular, provavelmente todo mundo vai ficar, menos o Johnny. Quase todo mundo vai ficar, menos o Johnny. Essa seria a frase correta. E ali o Inter vai ter que olhar bem, porque, cara, terminou o ano jogando bem. Por falar em terminar o ano jogando bem, por mérito, o Bustos. O Bustos é um cara que eu tenho cobrado muito tempo porque ele não estava fazendo nem perto das atuações que fez. Nesses últimos 2 jogos foi super importante no ataque. Agora dando o passe para o Maurício, na assistência que acaba acontecendo para o Ener Valencia, e sendo um cara que tem pique, tem energia e tal, que está sendo útil para o time, principalmente no ataque. Termina melhor do que começou. O Maurício é aquela coisa, deu mais uma assistência e eu insisto na tese que os caras quiseram me matar no debate raiz. Baldasso, Bagé, todo mundo. Debate raiz um pouquinho antes do meio-dia até um pouquinho depois da 1. Aqui no YouTube é só procurar debate raiz. Eu disse, Maurício é menos que o Scarpa. O Maurício perde pro Scarpa, mas ele não perde feio. Não é um trucidar, assim, Scarpa é 9 e ele é 4. Não. O Scarpa pra mim é um jogador muito bom, foi o melhor do Brasileirão no ano passado, mas ali assim, ó, o Maurício tá perto. Não vou dizer que é melhor, é óbvio que qualquer pessoa que fosse montar um time hoje teria o Scarpa titular e o Maurício como reserva imediato. Mas, se tu não tem o Scarpa, o Maurício não perde feio. E é um cara de 22 anos e que no futuro pode até passar. O Scarpa tem quase 30. Então nós estamos falando aí de um avanço, de uma inteligência para jogar que pode acabar dando para o Maurício. Acho que isso nem vai acontecer aqui porque ele naturalmente vai acabar sendo negociado, vai acabar sendo vendido. Tem um cara que eu preciso elogiar aqui porque eu cobrei fortemente ele e sim, na minha visão, ele mereceu ser cobrado. Ele estava 4, 5 meses sem desempenhar e que termina a temporada, pelo menos com uma perspectiva de futuro, que é o Pedro Henrique. Começou super bem o ano, como centroavante, do que o Mano Menezes tentou ajudar ele no gauchão, ele foi um dos melhores do gauchão. O problema, caiu demais no Campeonato Brasileiro, teve lesão, teve problema, teve de tudo. Aí ele não queria jogar como centroavante, o Koundé queria, deu um impasse e tal. Mas ele termina jogando e fazendo, primeiro, a jogada do gol do Alan Patrick no 2-1 foi dele, ou pelo menos a participação é dele. Ele recupera uma bola, ele requenta uma bola pro Gabriel Barros, aliás, surpresa, achei razoável a partida, que toca pro Alan Patrick fazer o gol. E depois o gol, Pedro Henrique, ponta, velocidade, arrancando e fazendo o 3-1 para dar a tranquilidade que o Internacional merecia. O Pedro termina bem a temporada, ou termina em alta, depois do gol em Cuiabá e agora esta partida. Minimamente para ir de férias bem, sabendo o seguinte, ufa, parece que aquela coisa ruim já passou, a lesão no braço, as polêmicas, ou polêmica não, né? Não é necessariamente polêmica a frase, a expressão na verdade, mas a situação ruim de não jogar. Ele estava sendo cobrado, e eu acho que devia ser cobrado, mas ajudou, principalmente nessa vitória. Aliás, vitória fundamental, eu insisto, o Inter saiu de 20 para 28 milhões, se tivesse perdido a premiação cairia para 11º lugar e a premiação iria para 20. O Inter ganhou, ficou na 9ª colocação e foi 28 milhões na conta de todo mundo. Eu preciso falar do técnico Eduardo Cudê. Cara, no frigir dos ovos, o Cudê tem um trabalho melhor do que fez em 2020. Ele parece menos, vamos dizer assim, com mais repertório, mudando mais o time, sendo mais inteligente nessa questão. Não é aquele cara tão explosivo como é antes, embora ele ainda seja um pouco, né? Tá tudo bem, tá tudo mal, tá tudo bem, tá tudo mal. É um cara que oscila, mas assim, friamente, analisando, um time que foi para a semifinal da Libertadores muito por conta do trabalho dele, não ia com o Mano Menezes, claramente não ia chegar com o Mano Menezes, não tem o bola de cristal, mas a tendência não era essa. Um time que oscila no Brasileiro, é verdade, que larga o Brasileiro, acho que não precisava ter largado, abandonado o Brasileiro como ele largou, mas tudo bem, foi uma estratégia. E depois, quando acontece a queda, ele dá uma boa arrancada, termina bem o ano, enfim, tem perspectiva para ficar em 2024, eu daria chance, eu renovaria com o Cudê e eu veria o que pode acontecer no próximo ano. Sem fanatismo, sem achar que o Cudê é maravilhoso ou o Cudê é terrível, porque não tem meio termo, parece, né? Mas eu acho que seria interessante vê-lo mais uma vez
treinando, fazendo pré-temporada, escolhendo jogadores que são do seu agrado, podendo tirar jogadores que ele acha que não vai contar. Isso tudo eu acho que é uma boa perspectiva. Insisto, com o mínimo de ponderação. Não precisa ser amar o cara, pedir ele em casamento, mas também não precisa brigar com ele e chamar de feio, chato e bobo. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.